Meio-dia em ponto, o Balanço Geral começando com a notícia do dia. Um traficante perigoso do Rio de Janeiro foi preso em Belém. Marcelo Fonseca de Souza, mais conhecido como Marcelo Xará, considerado um dos chefões do crime. Ele foi preso em Belém durante uma operação conjunta das polícias civil do Rio e também do Pará. Ele está sendo apresentado neste momento na Delegacia Geral. O tal do Marcelo Xará é acusado de comandar uma tentativa de invasão no Morro dos Macacos, lá no Rio de Janeiro. A ação criminosa resultou na queda de um helicóptero da PM. Isso em outubro de 2009. Daqui a pouco, no Balanço Geral, a cobertura completa, traficante do Rio de Janeiro, mas escondido aqui em Belém. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações desse caso para você que está ligado a partir de agora no verdadeiro programa do povo. Que Deus abençoe a todos, você e sua família. Mas olha, um motociclista, ele ficou ferido após ele se chocar com uma máquina escavadeira. Olho na tela. O acidente envolvendo uma máquina escavadeira e uma motocicleta assustou a todos que passavam pela Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. No vídeo gravado por celular, dá para ver o motociclista e a moto debaixo da máquina. Moradores da área ajudaram a retirar a vítima até a chegada do socorro. Apesar do susto, o rapaz foi levado consciente para uma unidade de saúde. Já o veículo ficou destruído. E um homem foi preso por envolvimento com tráfico de drogas no bairro da Terra Firme. E o rapaz, ele estava, sabe, com o que na mão? 30 papelotes de maconha, do tipo limãozinho. Rogério da Silva Correia, de 31 anos, foi abordado pela Polícia Militar no Canal da União, na Terra Firme. Com ele, os PMs encontraram 30 papelotes de limãozinho, substância semelhante à maconha. Nessa apuração, encontramos aí o Nacional e foi abordado, encontrado certa quantidade de paciente com ele. E foi conduzido aqui para São Brás para procedimento. Quando a PM fez a abordagem, ele ainda tentou correr, se livrar do flagrante, se livrando da droga, jogando no chão, mas a PM conseguiu encontrar esse entorpecente. Ele fez um gesto brusco, tentando de jogar dentro do canal, mas só que ela pegou no pé dele e ficou de proximidade. O acusado foi trazido para a seccional de São Brás. Ainda de acordo com a corporação, Rogério tem envolvimento em outros crimes no bairro. O Rogério já foi abordado algumas vezes pelas nossas guarnições aí. É um cidadão aí que foi envolvido com assalto à mão armada. Eu acho que ele migrou do roubo para o tráfico. Rogério vai responder por tráfico de drogas. O entorpecente foi levado para a perícia no Instituto Médico Legal. Agora o acusado ficará à disposição da justiça. Essa porcaria da droga, né, que vai corrompendo principalmente parte da nossa juventude. E a bandidagem com isso se torna cada vez mais ousada. Você vai ver agora a história de dois jovens assaltantes. Eles estavam com uma moto roubada, tocando terror na Marambaia. Até um policial seria alvo da ação criminosa. A repórter Paulina Gomes tem as primeiras informações. Olha só, Pimenta, a Guarda Municipal em rondas aqui no bairro da Marambaia, aí eles acabaram se deparando com a seguinte situação. Dois homens em atitude suspeita, transitando ali próximo da Rua da Marinha, e aí eles foram para fazer a abordagem. Nessa abordagem foi verificado então que eles estavam com um veículo roubado, uma motocicleta. Ali na revista também foi verificado que eles estavam ainda com uma arma, um revólver calibre 38 com munições. Claro que os dois foram trazidos aqui para a seccional, onde estão sendo apresentados. E aí, sabe o que foi descoberto já aqui na seccional? Que esses dois, essa dupla já identificada como o Luiz Felipe Monteiro de Souza e o Lucas Pantoja dos Santos, eles há 8 meses atrás já tinham sido detidos, inclusive juntos, também por participação em assaltos aqui nessa área. Aí eles ficaram detidos durante um tempo, conseguiram sair, estavam em liberdade e decidiram fazer o quê? Decidiram se unir novamente para voltar a praticar assaltos de novo aqui na área da Marambaia. Só que dessa vez, aí por esse trabalho da Guarda Municipal, a ação, os planos acabaram sendo frustrados. E aí eles detidos vieram para cá, para a seccional, onde estão sendo apresentados. O armamento já foi apreendido, conseguiram fazer contato com a vítima, proprietário da motocicleta que tinha sido assaltado há uns dias antes lá no bairro do Guamá, e essa dupla aí acabou se desfazendo. A polícia conseguiu desarticular a intenção criminosa desses dois que já vinham aqui aterrorizando, amedrontando a população aqui do bairro da Marambaia. Então daqui a pouquinho
pouquinho aqui no Balanço Geral, a gente mostra para vocês, até porque a polícia acredita que eles já devem ser conhecidos, já devem ter feito várias vítimas aqui, então as pessoas, através desse reconhecimento, podem chegar até aqui para confirmar se realmente são autores de outros assaltos nessa área, e daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês a história completa de como foi feita essa abordagem e de toda a situação aqui na Marambaia. Pimenta, daqui a pouquinho no Balanço Geral. Olha, obrigado, Paulina Gomes, trazendo informação, mas agora para tudo, tem chamado ao vivo em Notícia do Dia. Um traficante perigoso do Rio de Janeiro foi preso na nossa capital. Marcelo Fonseca de Souza, hein? Ele é o criminoso. Ana Paula, boa tarde. Conte tudo, não esconda nada. Um dos chefões do crime do Rio de Janeiro, escondido aqui em Belém. Cadê você, Ana Paula? Boa tarde a você, a todos que estão ligados no Balanço Geral. Nós estamos aqui na sede da Polícia Civil, na Delegacia Geral, para mostrar o resultado de um trabalho integrado entre os policiais do Rio de Janeiro e também aqui do estado do Pará, que resultou na prisão do Marcelo Fonseca de Souza, mais conhecido como Marcelo Xará, ele chefe do tráfico no Rio de Janeiro, na comunidade do Engenho e também na Mangueira. Ele foi localizado aqui em Belém, em um prédio de luxo no bairro do Marizal. Vou conversar agora aqui com o delegado-geral, Dr. Cláudio Galeno, para falar um pouquinho para a gente desse trabalho. Ainda há pouco, delegado, inclusive durante a coletiva, o delegado que veio do Rio de Janeiro explicou para a gente que se trata, né, de um homem que tem ligações com o Comando Vermelho, com tráfico de drogas intenso lá no Rio. Aqui em Belém, no Pará, ele vinha praticando crimes. Vocês têm essas informações? Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, as informações que para nós foi repassado dos colegas do Rio de Janeiro indicavam que o Marcelo Xará apenas estava e tão somente aqui em Belém para residir e não fazer da cidade um polo para suas ações criminosas. Ele mantinha, sim, toda a sua ação e atividade criminosa ainda no Rio de Janeiro. Só que para confirmar esse dado, somente as investigações que estão em andamento é que poderão certamente dizer se realmente ele não tinha nenhum vínculo criminoso aqui no nosso estado. Olha, inclusive para a gente entender a gravidade que são essas ações desse homem, o quanto ele é perigoso, ele teria envolvimento com esse tráfico de drogas, teria comandado a invasão do Morro dos Macacos no Rio de Janeiro em 2009. Nessa ocasião, né, para quem acompanha os noticiários, até um helicóptero da Polícia Militar foi derrubado pelos traficantes, 3 policiais morreram na ocasião. Agora, delegado, o que a gente, o que fica, né, o que faz a gente pensar é por que um cara tão perigoso quanto esse, na hora de tentar se exilar, por assim dizer, procurou exatamente o estado do Pará. Como ele conseguiu alugar esse apartamento de luxo? Ele tinha alguém que ajudava ele aqui? Bem, Ana Paula, todas essas informações que para nós são importantes e, logicamente, suscita essa curiosidade, estão dentro de um bojo de uma investigação que trará para a Polícia Civil uma linha de investigação que não termina com a prisão do Marcelo, e sim amplamente será feita uma investigação para saber os links, os vínculos, quem está por trás de tudo isso, para que o Marcelo pudesse se fixar aqui no nosso estado. O que é fato, o delegado está explicando isso para a gente, porque o que é fato é que ele tem a prisão preventiva decretada pela Justiça pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, crimes esses que aconteciam lá no Rio de Janeiro, como o delegado explicou, inclusive no domínio ali do comércio de gás, né, de cozinha, em uma região do Inhaúma, lá no Rio de Janeiro. Ele atuava obrigando as pessoas a comprar gás de cozinha apenas na empresa que ele, de maneira ilegal, né? Exatamente. Por isso a imputação do crime de lavagem de dinheiro, porque com a renda oriunda do tráfico de drogas, ele investia em lojas de venda de gás de cozinha. E ao mesmo tempo que ele investia, ele exigia de outros comerciantes, da população ali de Inhaúma, que não comprassem em outras lojas que não a dele, para a compra e venda de gás de cozinha. Então, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o delegado-geral, Dr. Cláudio Galeno, delegado de Polícia Civil aqui do estado do Pará. E lembrando, olha só, o Marcelo Xará, ele já tinha passado 25 anos preso lá no estado do Rio de Janeiro, saiu em julho desse ano e em meados de agosto para setembro ele veio aqui para Belém, para o estado do Pará, e estava desde então residindo aqui. Pimenta, é com você aí no estúdio. Olha, tá aí Ana Paula Melo trazendo a notícia do dia. Traficante do Rio de Janeiro. Quando eu digo que Belém tá ficando pior do que o Rio de Janeiro,
proporcionalmente falando, né, pelo tamanho da cidade, aí tá a prova, o cara veio se esconder aqui. Mas olha, no Balanço Geral é notícia atrás de notícia, a gente sai da Ana Paula. E agora eu já chamo o repórter Felipe Nobre, é ele que chega com a notícia agora. Me dá o Felipe aqui na tela. Assaltante, hein? Se deu mal. Ele foi preso após assaltar na BR-316. Tudo foi filmado. Cadê o Felipe Nobre? Fala, Felipe, boa tarde. A notícia agora Olá, é sua. Agora nós vamos falar sobre um caso que aconteceu próximo a um shopping ali no quilômetro 1 da BR-316. Um homem ali nas imediações desse shopping cometeu diversos assaltos a algumas vítimas que passavam por ali. Ele correu, só que, pro azar dele, 2 policiais à paisana que também passavam por esse local conseguiram conter esse acusado até a chegada da Polícia Militar. Uma pessoa dentro de uma van que passava ali pela BR, próximo a esse caso, registrou toda essa ação. Olha aí, o assalto aqui, ó. Peraí. Olha esse assalto aqui, galera, no Castanheira aqui, ó. O moleque foi pego aí, ó. Olha outro lá. Armado. Olha aí, ó. Se deu mal o garoto aqui, ó. Se deu mal o garoto aqui, ó. Olha aí, ó. Pois é, felizmente esses 2 policiais conseguiram aí conter esse acusado até a chegada da PM. Ali é um local complicado porque, segundo as pessoas que passam por ali, muitas pessoas, muitos criminosos, na verdade, acabam se aproveitando do descuido, da distração desses pedestres para cometer assaltos, pequenos furtos, roubar bolsas dessas pessoas que estão numa parada que fica ali bem em frente a esse shopping na BR-316. O acusado foi levado para a delegacia para, a partir de agora, responder criminalmente pelo que cometeu, pelo esse crime, por esse roubo ali e esse assalto que ele cometeu próximo a esse shopping na BR-316. Voltamos com você no estúdio, Marcos Pimenta. Olha, obrigado, Felipe. Belém viveu mais uma madrugada de morte. Um rapaz, ele estava de bicicleta na terra firme, quando ele foi surpreendido por homens armados. As primeiras informações com o repórter Lucas Ferraz. A polícia acredita que a vítima foi perseguida a cerca de 100 metros até aquele ponto onde os peritos criminais e os homens da divisão de homicídios trabalharam. Ele foi alcançado pelos criminosos e recebeu vários disparos de arma de fogo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O que atrapalha na investigação é que ele estava sem nenhum documento. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde aguarda o reconhecimento. Olha, daqui a pouco o repórter Lucas Ferraz traz a notícia da madrugada, hein? O rapaz de bicicleta, ele foi perseguido e executado. Notícia da madrugada, infelizmente mais um homicídio registrado na nossa capital. Daqui a pouco tem a reportagem completa, porque agora a gente vai falar de crime, mas dessa vez em Castanhal. Um homem conhecido como Piolho foi executado a tiros na cabeça. Ele ainda tentou correr, mas ele não conseguiu fugir. A vítima já tinha passagens pela polícia. Um homem foi executado a tiros na Rua Colômbia, no bairro do Novo Estrela, em Castanhal, na região nordeste do estado. Segundo informações de testemunhas, a vítima ainda tentou fugir dos executores, pedindo abrigo em residências do bairro, mas foi alcançada e baleada com pelo menos 3 tiros sem chances de defesa. As polícias civil e militar do município foram acionadas e conseguiram identificar o homem como Tiago Reis Souza, que já tinha passagens pela polícia por roubo, única linha de investigação que até o momento leva a divisão de homicídios a apurar o caso. Nós apuramos preliminarmente que o indivíduo que foi alvejado foi perseguido por 2 pessoas que estavam a bordo de uma motocicleta não identificada, e que um deles teria descido da motocicleta e efetuado o disparo que levou ele a óbito. Ainda de acordo com a divisão de homicídios da Polícia Civil no município de Castanhal, Tiago Reis, conhecido como Piolho, havia sido um suspeito na participação da morte de um policial militar no ano de 2017, o Sargento Silva. A polícia ainda não concluiu o inquérito acerca deste homicídio, que continua sendo investigado. Ele foi ouvido na época aqui na divisão de homicídios e contou que não tinha participação nesta morte. A polícia trata a morte de Tiago Souza como uma execução, porque ele já tinha passagens por diversos roubos na cidade de Castanhal. É possível, né, que tenha sido um acerto de contas, não posso afirmar, mas sem dúvida se tratou de uma execução em que a pessoa queria especificamente matar aquele indivíduo. Era um indivíduo de conhecido envolvimento com a criminalidade, especialmente
roubos e furtos, né? Os registros formais que ele tem são nesse sentido de crimes patrimoniais. E existia suspeita do envolvimento dele na morte do sargento Silva, mas até o momento ainda não é uma suspeita comprovada. A Polícia Civil conta agora com informações que levem até os assassinos de Tiago. Por isso, elas podem ser repassadas através do Disque Denúncia 181. Ou seja, a vítima não era tão vítima assim, né? Esse tal do piolho, elemento perigoso, criminoso, com várias passagens, e aí o resultado, né? Tá metido no mundo do crime, é aquela velha frase de sempre. Ou o cara vai pra cadeia ou vai pro cemitério. E a polícia ainda investiga um outro crime, dessa vez que aconteceu em um lava-jato no bairro da Pedreira, aqui na nossa capital. Os criminosos ainda não foram identificados. Parentes da vítima estavam abalados. A esposa dele precisou ser amparada. A rua escura facilitou a aproximação dos assassinos, que, segundo testemunhas, estavam em um carro prata. Alessandro da Cruz Leite, de 28 anos, trabalhava há cerca de um ano nesse lava-jato, na Travessa Timbó, próximo à Avenida Almirante Barroso, em Belém. Amigos de trabalho assustados lamentaram a morte do companheiro. Realmente é um crime que assustou a todos, as pessoas não entenderam o que aconteceu. O cara vai tentar trabalhar desse jeito aí que aconteceu agora, né? O cara é um rapaz trabalhador, conheço ele há muito tempo. Mas o parceiro de trabalho aí que foi embora, né, meu irmão? Mas é assim mesmo, ninguém pode fazer nada, né? Segundo a polícia, ele não tinha passagens, mas a hipótese de um acerto de contas não está descartada. Na hora do crime, Alessandro estava deitado em uma rede quando foi surpreendido pelos atiradores, que estavam encapuzados. A vítima ainda correu cerca de 6 metros, mas foi alcançada. E foi justamente aqui que ele foi executado, sem ter nenhuma chance de defesa. Infelizmente, é mais um caso de homicídios. A perícia criminal vai investigar o caso. O veículo da remoção do Instituto Médico Legal Renato Chaves, ainda na cena do crime, fazendo esta remoção, tirando o corpo do rapaz aqui, que vai ser encaminhado para o IML para depois ser liberado para parentes. No momento que ele tinha chegado aqui, ele foi abordado por 2 elementos num veículo e que efetuaram 6 disparos. Daí houve lesões de defesa em ambas das mãos dele. Foram 3 disparos, 2 de um lado e um do outro. Segundo a família, a vítima teria decidido dormir aqui para começar a trabalhar logo pela manhã. Foi quando os assassinos vieram até este ponto e executaram o rapaz sem dar chances de defesa. Depois fugiram sem deixar pistas. Policiais da Divisão de Homicídios e peritos criminais tentam esclarecer o caso. Então tá aí o Nazareno, mandar um abraço para toda a galera da perícia, o Nazareno, o Vamilton, enfim, toda a equipe da perícia criminal, o pessoal também da remoção. Esse pessoal trabalha pra caramba, porque é homicídio atrás de homicídio na nossa grande Belém, principalmente. Mas agora, 12h18, você vai conhecer o Anderson Silva. Mas não é o Anderson Silva, lutador famoso. Este é o Anderson Silva do crime. É o Anderson Oliveira da Silva. 20 anos. Jovem, mas infelizmente já no caminho errado, no caminho das drogas. Felipe Nobre, conta pra gente. Excepcional da Cidade Nova, a gente está aqui para falar sobre o importante trabalho do 30º Batalhão da Polícia Militar no bairro das Águas Lindas. A gente vai entrando aqui, inclusive você já vê lá no fundo da imagem o acusado Anderson Oliveira da Silva, ele que tem 21 anos de idade, acusação de tráfico de drogas. Como é que foi a situação? O motopatrulhamento da Polícia Militar, 30º Batalhão, estava ali na rua Fortaleza, no bairro Águas Lindas, aqui em Ananindeua, na região metropolitana, realizando abordagens a indivíduos com atitude suspeita. Os policiais, claro, experientes nesse tipo de abordagem, perceberam quando o Anderson passou de carro próximo a esse local onde estava sendo realizado essas abordagens. Então os PMs foram atrás do Anderson. Dentro do carro onde ele estava, a Polícia Militar encontrou uma sacola. Cabo, o que tinha dentro dessa sacola? A gente vai conversar agora com a Polícia Militar, claro, sem identificar. O que tinha dentro dessa sacola, Cabo? Foi detectado que atrás do banco do motorista foi localizada uma sacola de cor azul com uma substância que provavelmente seja cocaína. Ao ser indagado, né, o nacional que estava dirigindo o carro, ele disse que seria suplemento vitamínico. Só que a gente desconfiou, a gente tem experiência na rua já, desconfiou. Perguntamos novamente e o mesmo informou que seria droga, seria cocaína.
Dado a situação, foi informado que ele seria preso, né? Foi conduzido aqui para a delegacia da Cidade Nova e vai ser apresentado. E ele já é conhecido da Polícia Militar, vocês que estão no motopatrulhamento todo dia nas ruas, já tinham se deparado com o Anderson em algum outro tipo de situação de crime? Não. Ele é novato na área, né? A gente aqui da nossa... a AGU realmente não conhecia ele, mas a atitude, né, na hora da abordagem lá, e a gente desconfiou da situação e fomos verificar a situação. Na hora que a gente abordou o veículo, foi encontrada essa quantidade de drogas aí. A gente vai conversar novamente com o cabo já, mas agora a gente vai chegar aqui no acusado, Anderson Oliveira da Silva, 21 anos. Anderson, você ainda é jovem, a Polícia Militar disse que você estava com essa droga. Seria mesmo para venda, para consumo? Qual era o objetivo de você estar com essa droga? Você trabalha, Anderson? Você trabalha com o quê? Vendo que você ainda é novo, 21 anos, tem uma vida inteira pela frente, a acusação de tráfico de drogas. Essa droga é realmente sua? Estava dentro do carro que você conduzia, no porta-malas? Não, quero conversar. É a primeira vez que você vem parar na delegacia? Já tinha sido preso antes, não? Aí, o Anderson não quer falar muito, você já vai ver na imagem a droga. Aproximadamente tem quanto aqui de material entorpecente, cabo? A gente vai verificar ainda, porque como ele afirmou que parte disso aqui é cocaína. Aí a gente vai mandar para o IML agora para verificar a situação, ver o que é cocaína e o que é barrilha. Mas isso aqui, com certeza, a barrilha usa para fazer a mistura, entendeu? E aumentar a quantidade aqui da droga para fazer a venda posteriormente. É conhecida como pasta base, né? Pode ser transformado em pasta base também, mas aí ele pode vender como pó também, né? Por isso que eles misturam com barrilha, que é para aumentar a quantidade aqui e aumentar o lucro deles. E a Rua Fortaleza ali na Águas Lindas? É um local que tem um certo trabalho, a Polícia Militar já acaba sendo dificultado o trabalho da PM por conta de criminosos envolvidos com tráfico por ali, não? É uma área vermelha, né? Aquela área da Águas Lindas é uma área vermelha. E a gente tem ordem, né, do Tenente Coronel Elton, comandante do 30º Batalhão, para a gente intensificar as rondas nessas áreas vermelhas, que é para colocar esses indivíduos aí, essas pessoas aí de má índole na cadeia. É até importante destacar, porque a quantidade de droga está aqui. Agora, cabo, muitos outros crimes, como assaltos, roubos, acabam acontecendo por conta do tráfico de drogas. Esses criminosos acabam se envolvendo na venda de entorpecente e aí acabam tendo que, para conseguir dinheiro, para pagar dívidas de tráfico, acabam cometendo assaltos, roubos, ou seja, o tráfico de drogas acaba sendo aí um crime que causa vários outros crimes ali na área da Águas Lindas, toda na Ananindeua, né? Sim, exatamente. O tráfico de drogas é a origem de outros crimes, né? A pessoa que é viciada, que usa isso aqui, chega a um certo momento que a droga não vai fazer efeito, acaba o dinheiro também e vai roubar dos trabalhadores aí na rua para manter o vício, né? Aí a gente está na rua aí para combater essas situações aí também. Tá aí, Anderson Oliveira da Silva, o material entorpecente que estava no carro que ele conduzia foi trazido aqui para a seccional da Cidade Nova. O procedimento vai ser feito. O carro que ele estava está lá fora. Você mostra lá pra gente, cabo, o veículo que ele conduzia? A gente vai agora, com a ajuda da Polícia Militar, até o pátio aqui da seccional da Cidade Nova, mostrar para você que está em casa o veículo que ele conduzia. Essa droga que estaria aí na parte de trás desse carro, no primeiro momento ele alegou para os PMs que seria suplemento vitamínico, só que os policiais, claro, realizaram a revista dentro desse veículo e constataram que dentro dessa sacola não tinha suplemento, era material entorpecente, era cocaína. O Anderson assumiu que parte desse material era realmente dele e aí uma parte não seria, mas aí a averiguação agora da Polícia Civil vai ser feita para constatar tudo isso. O veículo é esse que você acompanha na imagem. Estava no porta-mala, cara? Não estava atrás do banco do motorista, onde ele estava sentado, né? A gente na busca no veículo, a gente conseguiu localizar a sacola que estava contendo os entorpecentes e verificamos que se tratava de droga, né? E foi dado voz de prisão mesmo. Bem aqui atrás do banco onde ele estava conduzindo? Banco do motorista. Atrás do banco do motorista estava a sacola lá com os entorpecentes. Até porque quando acontece a revista da PM, os policiais olham logo o porta-mala, a parte de trás, ou seja, era uma tentativa aí de esconder essa droga em caso de abordagem como aconteceu, né? Exatamente, né? Como foi informado anteriormente, nós estávamos numa abordagem, ele passou,
A gente verificou a situação dele, né? Ficou nervoso, passou rapidamente por onde a gente estava. A gente desconfiou da situação e fez a abordagem. Pedimos para ele sair do carro, ele já saiu um pouco nervoso, a gente desconfiou da situação e fizemos uma busca mais minuciosa. Foi quando foi encontrado a droga atrás do banco do motorista. Obrigado, Polícia Militar, 30º Batalhão. Importante trabalho de repressão ao tráfico de drogas. Abordagens sendo feitas ali na rua Fortaleza, no bairro Águas Lindas, aqui mesmo em Ananindeua. A partir de agora o procedimento vai ser finalizado e o Anderson Oliveira da Silva vai ser enquadrado pelo crime de tráfico de drogas. Está aqui o carro que ele utilizou, que ele conduzia esse material entorpecente já no pátio da seccional da Cidade Nova. É o Anderson Silva, mas é o Anderson Silva do crime, né? O UFC da droga. Olha o... Mas, o Azeitona, esse não é o Anderson Silva, né, do bem, o ídolo nacional. Este Anderson Silva é o Anderson Silva do crime. Olha a pegada dele. É o Anderson Silva do tráfico. Ora, daqui a pouco, hein? Notícia do dia de novo, traficante perigoso do Rio de Janeiro preso em Belém. Balanço Geral já recebendo imagens exclusivas. Tiroteio no momento em que quadrilha que faz parte, este traficante é presa no Rio de Janeiro. Ele veio se esconder em Belém. O Balanço Geral já teve acesso a essas imagens exclusivas. Daqui a pouco você vai ver aqui no Balanço Geral. Mais uma agência bancária foi alvo do crime. Só que dessa vez, o alarme da agência chamou a atenção da polícia, que frustrou a tentativa de assalto. 3 pessoas foram presas. Os envolvidos na tentativa de assalto ao banco na Nova Marabá foram presos por policiais militares do grupamento tático. Os bandidos chegaram a fazer um buraco na parede da agência. Com eles foram apreendidos materiais, entre eles um maçarico. No entanto, ao disparar o alarme do banco, os policiais chegaram a tempo de evitar o assalto. Lá chegando, e após algumas diligências, os policiais perceberam que haviam indivíduos no interior da agência. Adentraram o imóvel e lá flagraram o Edivaldo, o Jaciel e o Rodrigo. Esses indivíduos estavam com diversos equipamentos utilizados para arrombamento em seu poder, tais como marreta, lixadeira, britadeira, que eles utilizariam para adentrar as salas e possivelmente o cofre. Eles já haviam adentrado a agência por um buraco na parede. Em razão da situação evidentemente flagrancial, os policiais militares conduziram os 3 aqui para a seccional e eles foram autuados em flagrante por furto qualificado. Estão presos à disposição da Justiça. O banco é o segundo em menos de uma semana a passar por uma tentativa de assalto. No estado do Pará, esse mês nós tivemos muitos assaltos, alguns modelos a vapor, que a gente chama, que é aquele modelo que os carros chegam atirando, pegam as pessoas de refém, fazem tudo no horário do banco, de funcionamento normal, e tem um modelo que faz o sequestro do bancário. Então, nós tivemos esses 2 modelos em outubro, em 6 agências confirmadas, inclusive 2 na nossa região e as 4 na região de Belém e região metropolitana. Mais uma quadrilha de banco. Minha direção é em cima, Luciano Kunz. Tem a imagem da notícia do dia, lá do momento da prisão do tal do Marcelo Xará, porque essa é a notícia do dia, a da abertura do Balanço Geral. O momento em que ele vai preso, daqui a pouco é a notícia do dia, você vai ver imagens do tiroteio, gente. Traficante perigoso do Rio, preso em Belém. A gente já trouxe rapidamente com a Ana Paula, daqui a pouco tem outras informações ao vivo com imagens exclusivas do momento do tiroteio, em que parte da quadrilha é presa. Mas você quer ensino de qualidade com preço baixo? Vem para ESA+. São mais de 15 cursos como administração, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, direito e engenharia elétrica. Vem você para ESA+, 32 24 77 20. Faça agora a sua transferência externa. Traga também o seu FIES. Aqui na ESA+, não tem burocracia. E além do vestibular, você também pode trazer o seu curso de pós-graduação. Você também pode se matricular. Ligue agora, não perca tempo. 32 24 77 20. E se você trabalha durante o dia, aqui na ESA+, você também pode estudar à noite. Confie no que eu estou falando, hein? É a melhor estrutura do estado com menor preço, mas sem perder a qualidade. Procure o diretor Reinaldo, 32 24 77 20. ESA+, uma grande faculdade para um grande futuro.
Olha, o Balanço Geral continua repercutindo a violência sem fim na Grande Belém. O caso mais absurdo aconteceu no conjunto Eduardo Angeli, no distrito de Coaraci. Moradores foram obrigados a abandonarem as residências por conta do medo. É o tráfico, crime organizado impondo o toque de recolher. Famílias sendo obrigadas a mudar de endereço. Preste atenção na reportagem. A mudança foi feita às pressas por determinação de traficantes e na presença da própria Polícia Militar. O conjunto habitacional Eduardo Angelim é regularizado. Os donos têm documentos de propriedade. Ainda assim, foram obrigados a sair de casa depois do ataque de domingo. Testemunhas contaram que os homens armados chegaram atirando. 2 moradores foram mortos. A ordem era para que todos deixassem as casas. O objetivo dos traficantes era tomar essa área para facilitar a venda de drogas. Foi tiro e as crianças tudo apavoradas, jantando, assistindo televisão aí, quando a gente escutando um tiroteio. A Secretaria de Segurança Pública se limitou a dizer que a tomada da área foi uma retaliação às operações da PM contra o tráfico e que vai investigar o caso. Mas não esclareceu que medidas pretende tomar contra o poder paralelo que desalojou famílias e se instalou na região. O crime ele está dentro da comunidade. Ele não é passageiro dentro da comunidade. Quem tem que estar dentro da comunidade é o Estado. Ele não pode se fazer presente uma semana, um final de semana, uma única operação. Ele precisa estar dentro da comunidade para que ele tenha o resultado efetivo. A gente só consegue combater o crime estando aonde está o crime. Este homem decidiu ficar aqui com a família, sem nenhum vizinho, na chamada Rua da Paz. Vocês não estão com medo de permanecer aqui? Medo a gente tá e muito, né? O problema é que a gente não tem pra onde ir também, né? A gente tem que correr perigo aqui e pedir pra Deus pra guardar a gente aqui, né? Olha, na semana passada a gente mostrou aqui a prisão de parte de uma quadrilha responsável pela morte de um radialista em Bragança. Foi na última sexta-feira e aí a Polícia Civil até falou do envolvimento de um vereador. Pois bem, este vereador, ele se apresentou ontem na divisão de homicídios. E logo em seguida ele foi preso. O Balanço Geral acompanhou, ficou de plantão lá na divisão de homicídios. O depoimento durou mais de 5 horas. E antes, de ele conversar com o delegado, tá aí o vereador, ele gravou um vídeo e publicou nas redes sociais. Boa tarde. Eu queria nesse momento aqui, pelo meu primeiro pronunciamento através em grupo e redes sociais, que nesse momento agora eu já chego aqui para me apresentar à justiça, tranquilo, tá? Se é um procedimento normal do processo, eu preciso colaborar. Não estive coagido em nenhum momento, porque a justificativa que eu posso dizer, eu precisei organizar algumas coisas da minha família, documentação minha que eu precisava trazer, e é um procedimento meu também, mas nunca que eu fosse, em momento algum, me recusar de estar aqui. Esse é um procedimento que estou à disposição para o que for possível, para que a gente possa desvendar sim este caso. Eu tenho certeza da minha inocência, não tenho medo de nada que possa me comprometer. Podem ter certeza disso. Podem abrir a minha vida, podem quebrar o sigilo do que quiserem. Tá? Eu acredito que esses assassinos vão aparecer e eu não poderia, em momento algum, ser covarde e fugir. Tá? Estou aqui porque tenho coragem, vou enfrentar e vou provar minha inocência. Ele nega as acusações, porém ele foi preso em seguida. Daqui a pouco tem a reportagem especial sobre esse caso. Mas agora, 12h33, 2 homens foram presos quando fugiam em uma van na alça viária. Eles tinham acabado de assaltar pela área. E com eles, a polícia encontrou 2 armas de fabricação caseira. Júnior dos Santos Souza e Valdeir Campos Vinagre, ambos de 19 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Estadual. Após serem assaltados pela dupla, alguns passageiros disseram à polícia que Júnior e Valdeir estariam em uma van do transporte alternativo em direção a Bragança. A polícia fez o cerco no quilômetro 16 da alça viária. Jovens não resistiram à prisão. Eles foram encaminhados para a seccional de Marituba. Com a dupla foram encontradas 2 armas de fabricação caseira. Júnior e Valdeir vão responder por assalto e porte ilegal de arma. O cidadão é importantíssimo nessa situação, né? Porque a Polícia Militar não tem condições de abordar todos os veículos, né? Então, uma situação como essa, que uma denúncia, a polícia se faz mais eficaz.
Olha, tá precisando, gente, de uma clínica odontológica completa e com preço baixo? Conheça a Pop Dentes. Diga que viu no Pimenta e ganhe desconto. Na Pop Dentes você tem segurança, conforto e os melhores equipamentos do nosso estado. Preste atenção aqui neste espaço bacana. Na Pop Dentes você faz a panorâmica, o famoso raio-x, você faz a limpeza do seu dente, você monta o seu aparelho na hora. Você só paga apenas a manutenção. É tudo muito rápido, sem burocracia, com toda a facilidade e conforto para você. São 15 dentistas especializados prontos para te atender. Aqui na Pop Dentes você faz clareamento, você faz canal, você faz a extração, você faz também a sua prótese, gente. Faz também dentadura de todo tipo, dentes nacionais e internacionais. Nossa unidade fica na Boulevard Castilho França 246, fica bem em frente ao Ver o Peso. 3242-8596, diga que viu no Pimenta e ganhe desconto. Olha, a vida que segue mais um caso terrível. Um diretor de escola está sendo acusado de aliciar estudantes. A nossa equipe de reportagem conversou com algumas vítimas. Os depoimentos são impressionantes. Pra ele fazer isso, né? Tem que ser pedófilo. Ele era de menor e não foi só comigo que ele fez também. A denúncia é de um estudante que afirma ter sido aliciado por Carlos Magno Rodrigues Rabelo, diretor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ulisses Guimarães. O aliciamento teria acontecido há 3 meses, quando os alunos se preparavam para um evento na escola. O diretor passou pelo meu amigo e aí veio até mim por trás. Na hora que eu fui me abaixar, ele veio por trás de mim e pegou nas minhas partes. Não soube nem como reagir lá. Aí ele olhou pra mim e falou que é brincadeira, eu só saí da sala. Mas foi quando outros 2 casos, também na escola Ulisses Guimarães, vieram a público, que o menino decidiu contar para a família. Foi um choque, fiquei muito triste, sem saber o que fazer, na verdade. Nesse momento eu não sabia nem o que pensar. Mas é muito triste mesmo a mãe passar por isso. O conselheiro tutelar responsável pelo processo diz que o caso já foi encaminhado ao Ministério Público. Fizemos as apurações, nós fizemos o que tinha que ser feito, os encaminhamentos, nós judicializamos e estamos aguardando agora a parte, né, que a justiça seja feita. Mas o papel do conselho foi feito. Segundo apurou a nossa equipe de reportagem, a Secretaria Municipal de Educação afastou o Carlos Magno do cargo de diretor da Escola Municipal Ulisses Guimarães. E essa não teria sido a primeira vez que o nome de Carlos Magno teve envolvimento com possível aliciamento de crianças e adolescentes. Ele foi diretor de uma outra escola em Altamira e também teria aliciado crianças e adolescentes. A família do estudante, que diz ter sido aliciado por Carlos Magno, afirma que vai levar o caso adiante. Houve, não, segundo as famílias, o caso de pedofilia? Segundo as famílias, sim. As famílias confirmaram, sim, que houve sim esse caso. Entendeu? Vocês chegaram a conversar com as vítimas diretas, que seriam os adolescentes e as crianças? Sim, conversamos com os adolescentes e eles confirmaram a situação. Confirmaram, de fato, o que aconteceu e que eles estavam totalmente revoltados com isso, porque eles não esperavam de um profissional disso. No mesmo dia, aliás, da reunião que eu fui lá, no colégio com os pais, ele foi em casa pedir para mim não levar para frente, para mim deixar para lá, porque ele tem família, tem filhos, tem mulher, e que era para me deixar para lá, que eu ia estar prejudicando ele. O secretário de Educação do município informou que o diretor Carlos Magno foi exonerado da função. Que absurdo. Você coloca o seu filho na escola, você acha que tá bacana, que ele tá, né, estudando e aprendendo, e de repente ele pode estar dando de cara com um monstro. E por falar em caso terrível, por falar em abuso, a história de agora é surpreendente. O padrasto, ele é acusado de abusar sexualmente do enteado. Isso aconteceu aqui em Belém. O enteado é uma criança de 6 anos. A gente vai contar essa história, a gente vai mostrar na reportagem. Esse é o cara, é um monstro. Ele sendo conduzido pela polícia e a delegada que investiga o caso. Preste atenção no desabafo. Eu estou falando do desabafo de uma delegada que está acostumada com casos assim. E mesmo com essa rotina de crimes, com essa rotina de abusos, olha o sentimento, olha o desabafo, preste atenção no que fala a delegada. Lamentavelmente, o que nós vemos aqui, na maioria das vezes, são mães que, infelizmente, né, às vezes, né, preferem acreditar na conversa, né, na negativa do autor,
que é o marido, né, o companheiro e muitas das vezes padrasto das vítimas, do que na própria versão contada pelas crianças. Eu acredito que, para mim, que sou mãe também, né, que sou mãe, eu não posso considerar uma pessoa dessa como mãe. Porque quando uma criança fala, quando uma criança verbaliza sobre qualquer tipo de violência, às vezes a criança ela tem a tendência até de aumentar a situação, mas inventar jamais. É o desabafo de uma delegada, vem de dentro, não sai da boca para fora não, vem de dentro do coração, porque antes de ser delegada é mãe, é ser humano, por isso o desabafo, daqui a pouco tem a reportagem completa, 12h40, balanço geral para todo o estado do Pará, daqui a pouco a gente vai trazer a notícia do dia, traficante perigoso do Rio de Janeiro, escondido em Belém, teve troca de tiros, balanço geral teve acesso com exclusividade a essas imagens. Já tem imagens no ponto? Me dá aqui na tela da verdade as imagens, traficante perigoso, chefão do tráfico do Rio de Janeiro. Enche a tela, por favor. Olha o momento do tiroteio. Parte da quadrilha presa. Parte da quadrilha presa. Olha a troca de tiros. Daqui a pouco informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro, hein? Balanço geral, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, trazendo essas informações. Parte da quadrilha presa e o chefão do tráfico, ele foi preso aqui em Belém. Daqui a pouco, Ana Paula Melo, trazendo novas informações desse caso. Chefão do crime no Rio de Janeiro, preso em Belém. São imagens exclusivas. Pode colocar exclusivo, Nel. Você acha que você tá onde, velho? Coloque exclusivo aí. Direto do Rio de Janeiro. Tiroteio, o pau comendo, imagens exclusivas do balanço geral, quadrilha presa e o chefão desse crime. Olha a polícia trabalhando, preste atenção. Helicóptero, a polícia civil, troca de tiros com traficantes no Rio de Janeiro. Esse cara que você vai ver a prisão dele, o tal do Marcelo Xará, ele é o chefão do crime no Rio de Janeiro e ele veio se esconder aqui em Belém. Uma operação conjunta das polícias do Pará e do Rio de Janeiro. Essa operação conseguiu prender o tal do Marcelo Xará. Essas imagens foram registradas no Rio de Janeiro. Durante essa mega operação, parte da quadrilha foi presa. São imagens exclusivas. Você só vê aqui no Balanço Geral. A Ana Paula já conversou com o nosso delegado geral, Galeno, com relação a essa prisão. E a qualquer momento, Balanço Geral ao vivo, direto do Rio de Janeiro e também ao vivo aqui de Belém com a nossa repórter Ana Paula Melo. Numa grande cobertura, é a notícia do dia para você que está ligado com a gente. Mas agora, 12h42, quem trabalha com dinheiro em espécie virou uma espécie também de caixa eletrônico de bandido. Ser taxista, por exemplo, virou profissão perigo. Um trabalhador foi vítima de um assalto por um trio armado. A Polícia Militar de Marituba agiu rapidamente e evitou o pior. O Balanço Geral acompanhou tudo, também com exclusividade. Nossa equipe de reportagem aqui na frente da seccional de Marituba, a informação que chega, o importante trabalho da Polícia Militar. 21º Batalhão, patrulhamento de rotina, desconfiou da atitude de ocupantes desse táxi aqui. Esse carro branco que estava ali na invasão Santa Clara, é uma área já conhecida do batalhão aqui de Marituba, por infelizmente sofrer com violências, casos de violência, na verdade, crimes, tráfico de drogas, assalto. E aí, esse carro aqui vinha na direção contrária à viatura da PM, com os faróis acesos. Ele é um carro que é peliculado e aí, claro, os policiais militares desconfiaram e abordaram esse veículo. Dentro desse carro, quem tinha lá dentro? O Wendel Teixeira Jaster, 18 anos de idade, dirigia esse carro, estava com 2 adolescentes que já estão, inclusive com o Wendel, aqui dentro da delegacia. Para surpresa dos policiais, dentro do porta-mala desse veículo estava o taxista, o dono desse carro. O caso foi trazido aqui para a seccional de Marituba. A gente vai entrar aqui mostrando inclusive a viatura 2115, viatura do 21º Batalhão, um importante trabalho do Cabo Araújo e também da Polícia Militar, dos agentes de segurança pública aqui do 21º Batalhão. O caso está sendo tratado aqui dentro. A vítima desse caso, o taxista, está dentro da sala do delegado de plantão, prestando depoimento, e a gente vai chegar aqui, claro, sem identificar os adolescentes. Nós vamos conversar apenas com o Wendel para entender essa história e de que forma esse crime ocorreu. Wendel, onde é que vocês abordaram esse taxista? Qual era a intenção que vocês tinham? Era roubar o carro? Era cometer um arrastão? O que era?
Ele tem 18 anos, jovem ainda. É a primeira vez que você vem parar na delegacia? Isso. E aí estou vendo você aqui algemado, seccional de Marituba. O que passa pela sua cabeça, você já envolvido com um crime desse tão novo, Wendel? Quero falar não. Sua família está aqui, Wendel? Tá. Quem é? Sua mãe, sua tia, quem está aqui? Pai, meu irmão. E o que você pensa daqui para frente, vendo o seu pai, seu irmão, as pessoas que gostam de você, já tendo que te ver algemado pela primeira vez dentro de uma delegacia? Como é que foi ali a hora que a PM te abordou? Porque os policiais disseram que você diminuiu a velocidade, acendeu o farol do carro. É para não levantar suspeita que você fez isso? Tá aí, o Wendel não quer falar muito. A gente continua aguardando o sargento aqui do 21º Batalhão, que estava à frente desse caso, que realizou a abordagem e encontrou esse taxista dentro de um porta-mala que estava sendo feito refém. Vocês estavam cometendo um arrastão aqui por Marituba ou ainda não? Qual era a intenção com esse carro? Vocês queriam roubar o carro? Por que vocês colocaram o taxista no porta-mala? Não fala mais não. Vocês têm noção que ele estava trabalhando de forma honesta e que passou por isso? Ele agora está lá dentro da sala do delegado, ainda se recuperando do susto. Você tem essa noção? Bom, tá aí, o Wendel não quer falar muito. Outros 2 adolescentes que já estão aqui próximo ao Wendel, eles vão ser conduzidos para a delegacia de atendimento ao adolescente. Daqui para frente vão cumprir medidas socioeducativas e nós vamos aguardar aqui o sargento que vai mostrar para a gente o armamento utilizado pelo Wendel nessa ação para amedrontar esse taxista e falar, dar outras informações sobre esse caso. Você já vê na imagem a arma de fogo que foi utilizada nesse crime, aí para amedrontar esse taxista, colocaram ele no porta-mala, também uma faca bem grande, por sinal, essa arma de fabricação caseira, que inclusive estava municiada. Sargento, fala pra gente sobre esse armamento. Qual é essa arma que eles utilizaram de fabricação caseira, não é? É uma arma de loja, só que está cano cerrado, um calibre 28, tá? Foi pego com esses 3 elementos aí. Esses 2 masculinos e essa feminina. Estava em poder deles, que estava com o taxista na mala e como refém. Tinha uma munição apenas dentro da? Só uma munição dentro. E como é que foi ali a abordagem? Vocês estavam em patrulhamento ou desconfiaram da atitude deles nesse táxi? Isso. Aí fizemos acompanhamento, quando foi certa, o doutor da PRF foi abordado e o taxista estava dentro da mala. Sobre o Wendel, 18 anos ainda, jovem, vocês já se depararam com ele em alguma outra situação? Não conheci esse cidadão aí não. Aí o procedimento padrão, claro, ser trazido aqui para a delegacia de Marituba. E quando vocês abriram o porta-mala e encontraram um taxista, como é que foi lá a reação dele? O que ele disse para vocês? Aí, falou que eles pegaram ele lá, fez a corrida de Ananindeua para cá, pro conjunto Albatroz, só que eles passaram direto por Santa Clara. Não sei se fazer arrastão na área aqui de pensamento, com a arma e o teçado. Ou seja, a princípio eles pegaram um táxi como passageiros normais. Isso, os 2. O casal. E o outro elemento se encontrava aqui na área já, com armamento já. Tá aí, o sargento, sem identificá-lo, a gente tendo outras informações sobre esse caso, importante trabalho do 21º Batalhão, tá aí a arma de fogo, fabricação caseira, a gente mostrando também o facão utilizado por eles nessa ação para amedrontar esse taxista, eles que pegaram esse táxi como se fosse uma corrida comum, como se eles fossem passageiros, mas na verdade a intenção não era essa. Importante destacar que o 21º Batalhão está sempre nas ruas, em patrulhamento, porque foi assim que a PM conseguiu encontrar esse táxi e libertar aí esse taxista. Sim, 21º Batalhão, ao comando do Tenente Coronel Henrique, diuturnamente trabalhando nas abordagens, fazendo patrulhamento, operações, visando sempre o bem dos cidadãos que moram em Marituba. E como forma disso, vem aí o êxito na captura desses elementos que estavam praticando crime contra o cidadão. Em tese, iriam abandonar ele, mas graças a Deus a guarnição teve êxito na captura deles. Obrigado, tá aí a tenente do 21º Batalhão, a vítima está aqui, pediu para não gravar a entrevista, mas pelo que a gente pôde perceber, pelo menos no primeiro momento, claro, esse homem, esse taxista, bastante nervoso com essa situação, o susto, ainda se recuperando do susto que passou, o Wendel Teixeira Jaster, ele que não tinha passagens pela polícia, primeira vez que vem parar na delegacia, agora vai responder por esse crime, o importante trabalho dos policiais do 21º Batalhão.
Agora eu quero falar da Taísa Jeans Premium, sua loja de fábrica, telefone 980370795. E a gente já está aqui para te mostrar o primeiro setor, jeans feminino, com shorts, saias, cigarretes, pedais e muito mais. E eu tô aqui no setor jeans masculino, Agenor. Aqui tem calça, tem bermuda, tem camisa, é tudo novo. Esse é o nosso setor jeans infantil para crianças e adolescentes. E olha que bacana, aqui também tem setor evangélico, tem saia, tem vestido, tem salopete e jardineira. Também temos aqui o nosso setor moda íntima com calcinhas, cuecas, conjuntos e com novidades todos os dias para você. Gente, é tudo direto de fábrica. É para você que é lojista, sacoleiro ou então revendedor. Venha ganhar dinheiro à vista 50%. E do cheque ou cartão tem 30, 60, 90 e até 120 dias com 40% de desconto. É por isso que nós estamos aqui na Taísa Jeans. Olha, moradores que estavam sentados na calçada foram vítimas de um verdadeiro arrastão feito por um bando, em tudo flagrado pelas câmeras de segurança. Agenor Santos, detona! Pimenta, e você aí de casa que acompanha o Balanço Geral de hoje, olha, acabou de chegar para nós aqui um vídeo que foi gravado por um circuito de segurança de um estabelecimento comercial lá na cidade de Marapani, nordeste do estado. Observa comigo, pessoas estão em uma calçada conversando, trocando ali ideias, quando de repente são abordados aí, pelo menos observando no vídeo, por dois homens que chegaram em um carro e logo em seguida veio um terceiro. Todos ali estavam, inclusive o de calça, o calça verde com boné vermelho. Ele, segundo a informação que nós recebemos, era o chefe aí desse bando, onde os homens desceram de um carro, abordaram as pessoas que estavam sentadas em frente a um bar, em frente a um estabelecimento comercial lá na cidade, e eles foram obrigados a entregar seus pertences. Tudo flagrado por essa câmera de segurança, a audácia dos bandidos que agora, também além de motocicletas, descem de carro para cometer assaltos. Isso a gente mostra quase que diariamente aqui na nossa cidade, mas pelo interior isso está virando esse tipo de crime muito comum, pelo menos lá na cidade de Marapani, como a gente vem mostrando nesse circuito aí, onde 3 homens descem do veículo, abordam essas pessoas que estão ali na calçada, num bar, conversando, e aí tiveram seus bens roubados, assim como dinheiro e celulares. Mais uma audácia flagrada por câmera de segurança que a gente mostra para você com exclusividade aqui no Balanço Geral. Segue com você aí no estúdio. Olha, agora, 12h51, na semana passada a gente mostrou aqui a prisão de parte de uma quadrilha responsável pela morte de um radialista em Bragança. Na época, a Polícia Civil até falou do envolvimento de um vereador. Ele, o vereador, se apresentou ontem na divisão de homicídios. E ele foi preso logo em seguida. Poliana Gomes, Miraci Júnior, Fábio Jordana, te colocando dentro da notícia. César Monteiro é suspeito de ser o mandante da morte do radialista Jairo Souza, de 43 anos. O vereador se apresentou espontaneamente na divisão de homicídios em Belém. Foram 5 horas de depoimento e, para a polícia, ele negou o envolvimento no crime. Ele nega peremptoriamente ter qualquer tipo de envolvimento no homicídio que vitimou o radialista. Obviamente se apresentou porque tem a consciência de que não deve nada a ninguém e por isso irá provar sua inocência dentro do devido processo legal. O radialista foi assassinado no dia 21 de junho, quando chegava para trabalhar em Bragança. 2 homens que estavam em uma motocicleta efetuaram os disparos e depois fugiram do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida e foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu. A principal suspeita é de que a morte de Jairo está relacionada às denúncias que ele fazia contra a gestão municipal em seu programa de rádio. O radialista citava o nome do meu constituinte, mas isso não é motivo para que gere toda essa violência e toda essa suspeita em relação ao meu constituinte. Além do vereador, mais 11 pessoas também são acusadas de participação no crime e 7 já foram detidas. Entre elas, Johnny Souza Almeida, de 29 anos, que seria autor dos disparos. A Justiça já havia expedido mandado de prisão contra César Monteiro e, depois de prestar depoimento na divisão de homicídios, o vereador foi encaminhado para o Centro de Recuperação Anastácio das Neves, em Santa Isabel. Estamos, obviamente, retrando o HC para que ele responda o processo, o inquérito, na verdade, que ainda não foi concluído, em liberdade, e aguardamos serenamente, então, a decisão do Judiciário, quando ele certamente provará sua inocência.
Farma você encontra medicamentos, cosméticos, perfumaria, produtos de higiene e bem-estar. Tem sempre unidade perto de você. E agora você também conta com uma linha de produtos Reinavit. São polivitamínicos que ajudam você nas tarefas do seu dia a dia, te dão muito mais energia. Tem o Reinavit Mulher, Reinavit Homem, Reinavit Sênior, Reinavit Ômega 3, Reinavit Geste para gestantes, Reinavit Hair, produto sensacional para o seu cabelo. O meu é esse aqui, olha, o Reinavit com vitaminas para você, a minha dose diária. E na Reina Farma você também conta com uma sala exclusiva de serviços farmacêuticos, onde você consulta sua pressão arterial, glicemia capilar, faz procedimentos em lobo auricular e mede o seu índice de massa corpórea. Reina Farma, genuinamente paraense. Olha, a vida aqui segue para tudo, gente. Chamada ao vivo direto do Rio de Janeiro. O repórter Felipe Figueira está com a gente, é a notícia do dia. Um traficante perigoso do Rio de Janeiro. Ele foi preso na nossa capital. Marcelo Fonseca de Souza, mais conhecido como Marcelo Xará. Ele é considerado um dos chefões do crime. A gente mostrou já aqui a prisão dele com a Ana Paula, mas agora a gente vai para o Rio de Janeiro com uma exclusividade, conversar com o repórter Felipe. Felipe, boa tarde, muito obrigado pela sua atenção. O que é que você tem de novidade sobre esse caso? Boa tarde, Marcos, para quem acompanha o Balanço Geral aí no Pará, um prazer estar falando com vocês. Então, o Marcelo Xará, ele cumpria pena desde 1994 por uma série de crimes entre tráfico de drogas, sequestro, homicídios, e ele permaneceu preso até julho deste ano, quando a justiça determinou a soltura dele. Mas, enquanto esteve preso, Marcos, o Marcelo Xará, ele continuou dando ordens de dentro da cadeia. Inclusive, ele foi acusado em 2009 de ter ordenado uma tentativa de invasão ao Morro dos Macacos, que fica em Vila Isabel, zona norte aqui do Rio de Janeiro, e nessa tentativa de invasão, os criminosos conseguiram derrubar um helicóptero da Polícia Militar, o que causou a morte de 3 policiais militares à época. E o Marcelo Xará, como foi solto em julho deste ano, segundo as investigações da Polícia Civil, ele adquiriu um imóvel de luxo, avaliado em mais de R$1 milhão, aí em Belém, se mudou para a capital do Pará, onde também adquiriu carros, automóveis de luxo, né? Estava vivendo aí e, ao mesmo tempo, comandava esse esquema que atingia 4 bairros da zona norte do Rio de Janeiro. Eles criaram um monopólio na venda de botijões de gás em áreas desses 4 bairros que são dominadas pelo tráfico de drogas. E desse esquema, cada botija, para você ter uma ideia, era vendida a cerca de R$80. Uma estimativa dos investigadores é de que o lucro desse bando chegava a R$2 milhões por mês. Essa alta lucratividade garantia a vida luxuosa levada pelo Marcelo Xará aí em Belém, capital do estado do Pará, né? Mas essa vida luxuosa agora acabou para ele, ele retorna para a cadeia de onde saiu há cerca de 4 meses, né? Olha, o Felipe está ao vivo com a gente direto do Rio de Janeiro. Ele consegue me escutar, o Felipe, lá no Rio de Janeiro? A gente está... Felipe, para você de casa, tem um atraso na comunicação. O Felipe está no Rio de Janeiro. A gente está vendo aí imagens exclusivas, Felipe, de uma troca de tiros. Isso foi durante uma operação para prender parte dessa quadrilha envolvida com Marcelo, é isso mesmo? A gente está acompanhando aqui imagens exclusivas aí da Record TV. É durante uma operação aí no Rio de Janeiro, né? Por causa dessa quadrilha. É isso mesmo, Marcos. Inclusive, teve uma imagem, acredito que vocês estejam mostrando aí agora, de um disparo, uma bala traçante que passou bem perto de um helicóptero da Polícia Civil. Isso foi no Complexo do Alemão e também no Complexo da Penha, regiões onde os policiais tentaram cumprir mandados de prisão. Até o momento, além do Marcelo Xará, outras 12 pessoas foram presas nessa operação que ganhou o nome de Butano. Essas pessoas foram trazidas aqui para esta delegacia e estão prestando depoimento. Entre os presos também, Marcos, estão 2 policiais militares. Segundo as investigações, esses policiais militares recebiam propina para fazer vista grossa, né? Para não fiscalizar, não coibir esses